Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos juntos com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a definição do termo religião e as suas correspondências no Islã. Bom, antes de começar a falar das definições do termo religião, a gente precisa deixar claro algumas coisas. Que, por exemplo, a religião eh, não é um termo usado nas tradições orientais. Em muitos casos, a gente vê a religião como apenas uma definição do sistema de credos ou do sistema de culto a deuses, como a gente vai ver daqui a pouco, apenas na Europa. Então, se você for ver, por exemplo, nas tradições ameríndias, né, nas tradições indígenas também você vai ver que o termo religião não tem uma correspondência exata. Ele pode fazer talvez parte da tradição que se fala, mas ele não é 100% tudo aquilo que se pratica pelos povos colonizados, né? Esse termo foi usado para as tradições orientais e ameríndias, principalmente porque os colonizados não sabiam como se referir àquilo que os colonizados seguiam, né? Então, o termo religião foi usado para que o colonizador soubesse como se referir à tradição seguida pelos colonizados, pelo povo que estava sob o seu domínio. Então, a religião foi usada para o budismo, para o hinduísmo, para o islã, para as religiões africanas, para as religiões ameríndias, para saber que existe semelhanças com as tradições que eles seguem e com o cristianismo ou com a religião, com a fé que o colonizador seguia. Bom, antes de nada, a gente precisa fazer a definição do termo religião. Etimologicamente, como eu sou da área de letras, gosto de fazer essas definições. A definição etimológica mais antiga que a gente tem do termo religião é feita pelo Túlio Cícero, o jurista romano que escreveu o livro De Natura Deorum, sobre a natureza dos deuses. Nesse livro ele faz a definição do termo religião etimológica como, né, do termo religio, na realidade, em latim, que é a base dos termos usados pelas línguas ocidentais, né? Religion, religião ou religião, como a gente vê aqui no caso do português. Esta definição é feita pelo Cícero como relegere, que por sua vez em português significa releitura. Para esse autor, a religião é aquilo que a gente faz, a gente torna a fazer, né? A gente retoma uma leitura ou retoma a adoração ou o culto aos deuses, né? O mesmo autor define funcionalmente a religião como culto aos deuses, né? Os deuses romanos, os antigos deuses romanos. Já para Lactâncio, que faz a definição da religião por cerca do século 3 ou 4 da Era Comum, que a religião vem do verbo religar-se, religare, né? Que é um verbo da língua grega, e essa definição é a mais comum que a gente sabe hoje em dia, né? Se você for perguntar para qualquer pessoa, vai dizer, então a definição da religião é religare. Não é única, é uma das definições do termo religião. Já o Santo Agostinho, que é um santo da Igreja Católica e um filósofo, ele define a raiz, a origem da palavra religião como religere, que significa reeleição. Esta reeleição para ele, na maioria dos casos, é a reeleição do povo judeu, né? Em outros sentidos, a gente tem também a definição da religião como definições funcionais do termo religião como compensação. Então, a religião serve de compensação para aqueles que são marginalizados, que são relegados ao desfavor, né, que precisam de algum apoio para poder lidar com esta vida mundana. Então, nesse sentido, a religião serve de compensação para a vida pós-morte. Mesmo que estas religiões, estas tradições, né, essas pessoas sigam uma tradição que acredita na reencarnação, o retorno do sofrimento desta vida virá na outra vida, numa vida pós-morte que
será também neste mundo. Já para as religiões que têm uma vida derradeira, né, uma vida pós-morte, numa outra dimensão, a compensação é naquilo que a gente diz paraíso para as religiões abrâmicas. Uma outra definição é a legitimação. Então, a religião serve para legitimar ou deslegitimar certas coisas. Quando se fala de pessoas, às vezes, muito importantes, né? E acredito que o Marx tenha dito que a religião é o ópio das massas por conta disso, porque, querendo ou não, na história a gente vê que a religião serviu para legitimar muitas hostilidades, muitas ações violentas de um povo contra outro povo. Então, a legitimação nesse sentido funcionou bastante. Agora, o Islã é uma religião? O Islã tem uma parte que é a religião, ele não é 100% uma religião, porque a palavra din, que o Islã usa para referência ao sistema de credo, é um termo que não se delimita apenas ao universo sagrado, como trata, por exemplo, a definição religare da religião. Então, a religião pode ser que exista numa parte do Islã quando se fala da adoração do culto a Deus, mas ele não é 100% uma religião. Por exemplo, um sistema governamental, um sistema de administração que o Islã, os valores administracionais que o Islã propõe aos seus seguidores, os valores sociais que o Islã propõe, o sistema econômico propriamente que o Islã propõe, são parte da palavra din, fazem parte da palavra din, mas ele não é parte da religião quando a gente fala das tradições ocidentais. Da mesma forma, para as outras religiões orientais, como o budismo, por exemplo, o termo religião não tem uma correspondência exata. Por exemplo, um monge budista, uma vez, um amigo próximo, tinha falado certa vez que o budismo é um estilo de vida e não é uma religião, né? E como vocês podem ver, eu vou colocar o link aqui na descrição, um colega meu da Carta Capital também escreveu, por exemplo, que o candomblé não é uma religião, porque quando a gente fala destas religiões, destas tradições, a gente fala de uma vida inteira, né? De uma presença perante a divindade ou as divindades de modo constante e não interrompido como trata a palavra religião. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E teremos vídeos futuros com mais informações possíveis.